Salve meu povo, aqui é Gley Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gley, é desse jeito. E vamos junto. O episódio de hoje se chama A Arte Não É Só o que os Leigos Pensam que É. Pressão, hein? Recentemente postei lá no meu story um post-itzinho com esse título só para ver a reação da galera e já gerou curiosidade. Então esse ponto é quentíssimo. A arte não é o que os leigos pensam que é. Então, o que eu quero dizer com isso? É que assim, primeiramente, se a pessoa veio até aqui no intuito de ouvir uma análise conclusiva sobre o assunto, me ouvir bater o martelo para dizer o que é arte, acho melhor pular pro podcast vizinho, porque esse aqui é uma resenha, é o espaço onde eu pego uma água, um café, um chá e venho aqui trocar essa ideia e refletir sobre esses temas e de certa forma aprender mais também sobre o tema. Então, para eu definir com clareza o que vem a ser a arte, me faltava aí no mínimo, mestrado, doutorado, mais uns 10 anos de leitura e de maturidade de vida, maturidade acadêmica e mais uma série de outras coisas para eu conseguir ter um pouco mais de clareza nessa decisão sobre o que vem a ser a arte. Mas a minha resenha vai ser pautada no que vem a ser uma carreira artística e uma carreira musical, sobretudo na música. E aí, nesse sentido, eu posso falar com um pouco mais de exatidão, não de exatidão, mas com um pouco mais de bagagem mesmo, em virtude de ter uma experiência de alguns anos nessa área. Então, algo que acontece muito nesse cotidiano é que, por vezes, as práticas, o modus operandi, digamos assim, na carreira musical, elas são desenhadas, em sua maioria, pela ideia de que as pessoas leigas, as pessoas que não são do ramo, digamos assim, fazem dessa carreira, O que eu quero dizer com isso é que isso se cria uma ideia tão forte, vão se criando paradigmas, vão se criando dogmas, de certa forma, que por vezes até os próprios músicos acreditam isso como realidade, Então é uma carreira bastante estranha, assim, porque nem mesmo a faculdade de música contempla o profissional da música, A faculdade de música ela é muito útil para algumas coisas, para licenciatura, para bacharel em algumas áreas e tal, mas não é necessário ser graduado em música para se tornar um músico e consequentemente esse profissional ele vai se moldando, vai se tornando um profissional meio que solto no mundo, assim, solto nas lendas, nos paradigmas, e muitas vezes essas lendas, essas conversas de família, de tiozão, de churrasco, assim, vão entrando na cabeça da pessoa e vai sendo parte da visão que essa pessoa tem sobre a sua própria profissão, E é muito louco isso, tipo assim, a pessoa que é a profissional, mas a sociedade é que diz pra ela o que é a profissão dela, E se a sociedade vai dizer algo errado, algo deturpado, consequentemente ela vai levar a sua profissão de maneira errada, de maneira deturpada, E ideais bastante utópicos, assim, do sexo, drogas e rock and roll, do glamour, da carreira musical, ou até mesmo de que a carreira musical não existe, de que ela não presta, ou de que ela é impossível de ser alcançada. Isso vai entrando na cabeça da pessoa, e a pessoa vai se moldando enquanto profissional da música, geralmente nessas duas ondas, assim, nessas duas correntes, digamos assim, de que ou é só glamour e é só loucurada, é só prazer e eu tenho que alcançar isso a todo custo, ou então de que assim, isso é só um hobby, isso é só uma brincadeira, isso é só uma fase, isso é só uma renda extra, vá atrás do seu tal plano B, Transforma o teu plano B em A e o teu A em B, porque isso não existe, isso é coisa só pra quem deu sorte, pra quem aparece na televisão, pra quem vem de família rica. A gente te apoia, mas desde que tu não faça isso 100%. E aí é que mora o grande perigo, Como um cidadão, eu falo isso com bastante preocupação, assim, depois de ter vivido já 9, quase 10 anos de música e de ter acompanhado nos primeiros 18 anos de vida, meu pai trabalhando com música e de ser um aficionado por música também, então acompanhando muita coisa de carreira musical, nem eu com esses quase 27 anos de acompanhamento tenho todas as respostas, Nem eu como se eu fosse grande coisa, mas vocês entenderam, Alguém que está há muitos anos acompanhando tudo isso, não tenho todas as respostas. Eu fico pensando muito assim, nas novas gerações e até mesmo de quem já é velho, barbudo já, mas está na ativa, sabe? Pensando muito como esse profissional vai se formar, Porque é uma parada que a gente cresce, velho. A gente cresce quase que sem ter o que estudar, sem ter o que buscar de informação e até mesmo demonizando a busca pela informação. Ocorre então um grande vazio, Parece que quando se pensa, quero ser músico, tenho que estudar. Parece que é só estudar
o instrumento, né? Estudar teoria musical, estudar harmonia, estudar o instrumento que a pessoa toca, enfim. Mas a gente não entende que um profissional da música é muito mais do que só tocar, né? No fim das contas, tocar é a coisa mais fácil, como já diria o Emicida, né? A gente não lembra o quanto de coisas são necessárias para se formar um profissional, o quanto de psicológico exige formar um grupo musical. Geralmente a gente forma os grupos na adolescência, então nós somos apenas jovens brincando de imitar os nossos ídolos e de repente aquilo vira uma profissão, de repente nós somos adultos, de repente nós temos que pagar impostos, prestar contas, cumprir compromissos, cumprir datas, nos organizar, empreender, fazer uma série de atividades em um mercado totalmente desestruturado, em um mercado totalmente desacompanhado, um mercado totalmente informal, totalmente incerto, desassistido pelo governo, pelas empresas privadas, pela sociedade. E aí é muito engraçado, assim, é muito louco como ter uma banda é muito mais difícil do que parece, né? Falo isso depois de 9 anos de tentativa de várias bandas. Como é muito difícil, muito mais difícil do que parece. Tentem, não sei, as pessoas que estão ouvindo aqui que já tiveram bandas ou que vão se identificar, mas as que nunca tiveram, tentem imaginar. São grupos de adolescentes e de repente elas ficam adultas e de repente elas têm que lidar com algo que ninguém sabe como que se lida com aquilo. E é muito louco a gente pensar que as crenças da sociedade de que tipo assim, já que a música é incerta, vá buscar algo mais certo, vá trabalhar em vias formais, a gente passa a aprender lá no mercado de trabalho formal conceitos que a gente pode utilizar nas bandas, mas que a gente não aprende já de primeira para utilizar nas bandas, certo? Muitas vezes, isso foi até que eu ouvi num evento, um cara falando sobre isso, muitas vezes numa mesma banda nós temos vendedores, motoristas, entregadores, fotógrafos, videomakers, advogados, contadores, uma série de profissões, professores, uma série de profissões que esses músicos eles desempenham nas suas vidas pessoais e que muitas vezes essas são habilidades que ajudam dentro da carreira musical, ajudam dentro de uma banda, mas muitas vezes esses profissionais não buscaram essas melhorias para suas carreiras musicais, eles buscaram melhorias para suas vidas pessoais, certo? E o meu grande foco dentro desse manifesto, digamos assim, de que a gente entender de uma vez por todas de que a arte não é o que os leigos falam pra gente que é a gente buscar se profissionalizar, se tornar um profissional da música pra nossa carreira musical evoluir, não porque a gente precisa cumprir um plano B, sabe? É uma coisa muito, não dolorosa, né, mas é uma coisa bastante incômoda. A gente vê, por exemplo, assim, não é nem um caso da minha família, assim, mas um caso das famílias como um todo, assim. Tu tá lá no churrasco de família e tem todos os adolescentes com 15, 16 anos que estão dando a mínima pra estudar, só querem jogar futebol, jogar videogame, enfim. Aí tem um dos adolescentes que quer tocar, tá lá com seu primeiro violão, sua primeira guitarra, seu primeiro baixo, enfim. E aí sempre vai ter o tiozão do Zap, o tiozão do pavê, que vai dizer, tu quer tocar? Mas qual é o teu plano B? Tem que estudar, hein? A vida de música, isso aí é bom para aqueles que aparecem no Faustão, que vão pro The Voice, mas a vida de música não é fácil, tu tem que estudar. Percebam a pressão de estudar aos 15, 14 anos, ela cai justamente só para aquele que tá com o violão embaixo do braço, para aquele que tá o dia inteiro em volta do PlayStation, o dia inteiro em volta da bola de futebol. Ele é só uma criança, ele é só um adolescente, né? Ou enfim, se a pessoa tem mais dificuldade financeira, já está no mercado de trabalho, é claro. Mas essa parada do estudar, ser alguém na vida, parece que ela ganha um peso triplo quando a pessoa está ingressando na carreira musical. E um dos grandes sonhos assim que eu tenho pro futuro é de ver esse adolescente com violão, com guitarrinha, com seu instrumento, começando na música e que as pessoas influenciem mesmo. Pô, que legal que tu vai ser músico. Pô, que bom que tu vai ser músico. E aí sim a pessoa consiga se desenvolver a famosa gestão de pessoas, né? Aprender a trabalhar em equipe, né? Porque ter uma banda é trabalhar em equipe, né? Não só entre os músicos, mas entre a equipe técnica que essa banda vai ter no futuro. Se aprender a trabalhar em equipe, aprender a trabalhar com mídias sociais, aprender a trabalhar com edição de áudio, com produção de áudio. Percebam a quantidade de profissões que existem dentro da música, né? Aprender a trabalhar com organização de eventos, com gestão de eventos, aprender justamente técnica vocal, teoria musical, harmonia, improvisação, uma série de outras coisas, conceito artístico, né? Estudar teatro ajuda, estudar filosofia ajuda, que a gente consiga se formar um profissional da música já desde o começo, né? Que não fique uma coisa só do ego, uma coisa só da inspiração,
uma coisa só da vibe, sabe? Hoje eu estou na vibe, eu vou produzir, amanhã eu não estou na vibe, eu não vou produzir, e se eu não estou na vibe, eu vou tomar uma cerveja, eu vou fumar um cigarro de maconha, eu vou fazer sei lá o que pra eu entrar nessa vibe. Quando vê, o cara tá fazendo isso todos os dias pra poder entrar na vibe, e isso vai prejudicando a saúde, vai prejudicando a convivência social, e entender e aprender a lidar com a equipe, sabe? Eu não estou na vibe, então não vou trabalhar com aquela pessoa, vou xingar aquela pessoa, vou ser desrespeitosa com ela. Entender de que é um projeto maior, de que a gente não pode jogar tudo pro alto, a gente tem que aprender a lidar, aprender a gerir, sabe? E a partir do momento em que os profissionais da música têm consciência do que é o seu ramo, do que é a sua profissão, isso cria mecanismos da gente aprender a estudar, aprender a se educar enquanto um profissional da música e tirar da mão do tiozão do zap, do tiozão do pavê, o ideal do que é a profissão, sabe? Da criança, do adolescente, enfim, entender, não, eu vou estudar, eu vou aprender com quem realmente sabe o que é a música e não o que a minha avó, a minha tia, o meu primo, o meu vizinho me disseram que é a música, certo? Porque muitas vezes a pessoa entra na profissão já com a visão da família, né? Com a visão dos amigos, com a visão da sociedade, de que, ou tu fica rico e loucão nos hotéis, ou então tu não é músico de verdade, ou então faça qualquer outra profissão, qualquer outra faculdade e toque só aos fins de semana quando tu tiver tempo. Não se dedica aí nessa parada aí, porque isso aí não dá futuro. Então é um manifesto que eu trago nesse episódio, de que no futuro nós, enquanto músicos mais experientes, né, nós que estamos buscando aprender, buscando nos profissionalizar, de que a gente crie mecanismos de ensinar e de ajudar essa galera que está começando a entender um caminho de música mais positivo, um caminho mais de trabalho mesmo, mais de transpiração mesmo, assim, né? Que é muito mais trabalho do que inspiração, é muito mais trabalho do que talento, é muito mais trabalho do que sorte. E se é trabalho, ele pode ser sim durante a semana, ele pode ser durante o dia, ele pode ser entre colegas, não só entre amigos, não precisa todo mundo se amar para trabalhar junto, e também não precisa se odiar, precisa apenas se respeitar, e outras mil situações, né? Nós precisamos entender então isso como um trabalho, e como um trabalho como outro qualquer, certo? Se o jovem diz que quer ser músico, que bom! Assim como diz que quer ser outra profissão, motorista, professor, dentista, vendedor, enfim, qualquer outra coisa, né? Então é basicamente isso, galera. Tenhamos as rédeas da nossa profissão em nossas mãos. Não deixamos a música virar conversa de churrasco para outras pessoas que não conhecem o nosso ramo, tá certo? Essa é uma profissão maravilhosa, uma profissão muito difícil, mas é uma escolha que eu não me arrependo. Quero muito que o futuro seja melhor para os profissionais, que a gente encontre um caminho mais pavimentado, um caminho menos tortuoso para seguir essa profissão e conseguir tocar os corações do nosso público, dos nossos fãs, que a gente consiga tocar nossas músicas e fazer parte, né, fazer trilha sonora para a vida dessa galera que acompanha o nosso trabalho e que faz a gente chegar até aqui, tá certo? Dá um salve lá no Instagram, @Gley_Ribeiro, também lá no e-mail, se quiser mandar alguma contribuição, alguma ideia. Muito obrigado a todas as pessoas que ouvem esse podcast, seja no Spotify, no Anchor, pessoas que estão no Brasil, fora do Brasil. Tem uma galera que ouve isso fora do Brasil. Como eles ouvem em português, eu não sei se é brasileiro, mas enfim, eu olho lá no site, tem vários países a galera ouvindo. Muito obrigado, galera. Grande abraço. Valeu!